Olá, para você que está ouvindo esse vídeo e assistindo esse vídeo, nós vamos trazer uma mensagem que tem como tema abençoados para abençoar e que tem como nosso maior exemplo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está baseado em duas passagens bíblicas, a primeira delas no Evangelho de Lucas, capítulo 4 e versículo 18, que nos diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." E a segunda passagem, baseado no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, são palavras do apóstolo Pedro, que diz: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele." Por esta palavra. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens que tem tratado de um assunto que é extremamente importante para nós, Igreja do Senhor. Nós somos convocados por Cristo a sermos abençoadores, e a gente tem falado que nós podemos abençoar das mais diferentes formas. Uma coisa é certa, todos nós temos as nossas capacidades que Deus nos concedeu, e a partir delas nós podemos ser abençoadores de outras pessoas, dos nossos irmãos e também daqueles que estão lá fora necessitados de fato, da bênção de Deus, necessitados de uma intervenção de Deus sobre sua vida. Há quantas pessoas ali desesperadas, necessitadas, vidas afligidas, famílias muitas vezes desestruturadas, destruídas, e Deus, Ele nos convoca, Ele nos leva a irmos de encontro a estas pessoas, para que de uma ou outra forma possamos ali, sendo nós instrumentos de Deus, abençoar elas. E essa noite, meus irmãos, nós vamos então trazendo este assunto, abençoados para abençoar, porque temos trazido nesses dias justamente desse entendimento. Nós fomos abençoados a fim de que nós possamos também abençoar outras pessoas. E hoje nós vamos destacar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como um exemplo para as nossas vidas. Jesus Cristo como aquele em quem nós devemos seguir como modelo daquele que foi um abençoador. Amém? E nessa noite eu penso que esta palavra ela vai ser conduzida para dois caminhos, meus irmãos. Dois caminhos no sentido, em que sentido? Um primeiro caminho, nós vamos mencionar a pessoa de Jesus, e aquele que, assim como no seu ministério foi um abençoador, e ele trouxe libertação, ele trouxe restauração, e ele continua sendo esse Deus vivo e presente, e ele continua trazendo libertação, cura e restauração. E talvez você tenha chegado aqui nesta noite necessitado de uma ação, de uma intervenção desse Cristo vivo e poderoso, pois Ele está aqui para mudar a tua vida, mudar a tua história, seja lá no que for. Se você ainda não viveu esta experiência, Deus, Ele tem o poder de libertar e transformar até mesmo as realidades mais difíceis e impossíveis, amém? Mas também nós vamos conduzir por um outro caminho, que é o caminho que vai servir para nós de advertência, nós que já fomos abençoados, para que imitamos o Senhor Jesus Cristo nesse propósito de ser um abençoador. Quando nós vamos para a palavra de Deus, meus irmãos, pegar algumas informações daquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, em especial nos evangelhos, e eu aqui trouxe alguns textos da palavra de Deus que fazem menção ou fizeram menção no tempo em que Jesus esteve aqui na terra. Por exemplo, Mateus 8:20, uma passagem muito conhecida. Jesus, uma certa vez, ele disse para um daqueles discípulos: "O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça." O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E há aqueles que defendem, baseado nesse texto e em alguns outros, que Jesus de fato ele conduzia uma vida extremamente simples. Jesus era de uma categoria pobre,
Socialmente falando, Jesus ele pertencia a uma categoria pobre do seu tempo. Então, quando ele disse para aquele homem que certa vez disse: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores, e Jesus disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus não estava exagerando nas palavras, Jesus Cristo não estava mentindo para aquele homem, mas ele estava de fato trazendo uma informação a respeito da sua própria realidade. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Existe um outro texto que eu quero aqui trazer, que é Marcos 6,3, quando Jesus também, ele está ali na sua terra, em Nazaré, e as pessoas ao olharem para Jesus, referiam-se a ele como: mas este não é o carpinteiro, este não é o filho da Maria, nós não conhecemos os seus irmãos entre nós. Ou seja, meus irmãos, Jesus não era uma pessoa ali entre os seus conterrâneos, Jesus Cristo era como que mais um para aquelas pessoas. Quando nós vamos para um outro texto, lá de João 7,52, Jesus Cristo foi rejeitado pelas elites religiosas, porque essas diziam que Deus não levantava profeta na Galileia. Um dos próprios havia um ditado naquela época referente a Nazaré, inclusive um dos discípulos de Jesus usou desta expressão: de Nazaré não pode vir nada bom. E por fim eu quero citar ainda outros 2 versículos, quando ali em Lucas 23:11, por ocasião de Jesus Cristo estar sendo julgado, Pilatos mandou Jesus Cristo ir até Herodes Antipas, e diz-nos a palavra que Herodes desprezou e escarneceu a pessoa de Jesus. E por fim, uma palavra profética de Isaías, quando lá no capítulo 53, versículo 2, ele fazendo referência à pessoa do Messias, ele disse: ele será sem aparência, sem formosura, nenhuma beleza havia nele que o agradasse, ou que nos agradasse. Então, quando a gente pega esse punhado de versículos, esse punhado de textos, que trazem informações a respeito de Jesus, e se de repente hoje alguém chegasse e apresentasse esse Jesus para você, e dissesse: olha, esse Jesus eu quero lhe apresentar, ele não tem onde reclinar a cabeça, ele é um simples cidadão de uma região muito pobre, muito simples, de uma cidade insignificante, as próprias autoridades não o consideram, ou seja, Jesus era pobre, sem reputação, rejeitado, desprezado, sem formosura, mas mesmo assim, Jesus impactou o seu tempo, ele foi um abençoador. E é isso que Deus está falando para nós nesta noite. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos deixamos envolver pelas circunstâncias que caracterizam a nossa vida, e de repente a gente diz: mas quem sou eu para ser um abençoador? E Jesus nos dá com a sua própria vida, naquilo que a própria palavra fala a respeito dele, que a despeito de toda essa realidade que o caracterizava, que fazia parte da sua realidade, Jesus foi um abençoador, amém? Jesus impactou o seu tempo, e nas palavras de Pedro, conforme nós lemos em Atos 10:38, ele ia por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus ia por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Assim, meus irmãos, esse Jesus Cristo vivo e poderoso, ele continua fazendo esse bem, curando a todos os oprimidos do diabo, só que agora os instrumentos para esse propósito somos eu e você. A igreja do Senhor tem a missão de dar continuidade àquilo que Jesus Cristo, no seu tempo de ministério, e depois ele incumbindo aos seus apóstolos e chegou até nós temos hoje, meus irmãos, ali o compromisso, a responsabilidade de, assim como o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, ir por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque cá entre nós, meus irmãos, aquilo que o apóstolo João disse na sua carta: o mundo jaz no maligno. E é uma realidade, meus irmãos, é uma realidade. O mundo jaz no maligno. A sociedade ali fora está cada vez mais sendo destruída. Infelizmente, Satanás,
tem ali atacado muitas e muitas vidas, muitas delas oprimidas, famílias oprimidas. E Deus está dizendo para nós que assim como Ele, nós também podemos fazer o bem e a curar a todos os oprimidos do diabo. Amém? Glórias a Deus por isso. As condições humanas, elas nem sempre são favoráveis ao nosso favor. Talvez não temos os melhores recursos, talvez não temos a melhor didática, talvez nós não temos a melhor forma, mas isso, meus irmãos, se torna, diríamos, em certo sentido até irrelevante, quando nós temos acima de nós aquele que é o Todo-Poderoso, Filho de Deus. E embora talvez não tenhamos tudo aquilo que queríamos ter como ferramentas, meios e recursos, mas nós temos a graça de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. Isso que é importante. Glórias a Deus. As condições, elas podem não ser favoráveis, mas elas não são impedimentos para o Senhor Jesus. Assim como naquela época não foram impedimentos para Ele, também não podem ser impedimentos para a sua igreja nos dias de hoje. Mas há um caminho a ser percorrido, e esse caminho, assim como o Senhor Jesus Cristo percorreu por esse caminho, diríamos assim, nós precisamos, assim como o nosso Senhor, nós precisamos andar por esse caminho, ou seguir por esse caminho, para que nós sejamos abençoadores. E o primeiro deles, meus irmãos, baseado nesses 2 versículos que acabamos de ler, a necessidade da unção do Espírito Santo e do poder. Amém? A necessidade do Espírito Santo e do poder. Por que Jesus Cristo, meus irmãos, Ele fez a diferença no seu tempo? E não apenas o Senhor Jesus Cristo, mas porque a igreja primitiva, ela fez a diferença no seu tempo, a ponto, meus irmãos, das pessoas dizerem que aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Por que a igreja ela era tão relevante? Por que Jesus Cristo era alguém lá da Galileia, lá de Nazaré, de uma cidade que talvez nem era assim tão considerada dentro da política ali de Israel, da Judéia antiga, da Galileia, Nazaré, talvez uma pequena aldeia, mas de repente o mestre, o homem de Nazaré começou a impactar, chamar a atenção, multidões iam de atrás dele, queriam ouvir dele, iam de encontro a ele, porque ele tinha algo para dar a elas. E isto, meus irmãos, somente foi possível porque a unção do Espírito Santo e o poder estava sobre a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Quando na primeira passagem que nós lemos ali em Atos, ou melhor em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus ele está na sinagoga de Nazaré e é dado a ele a oportunidade de ali fazer a exposição da palavra de Deus, a Tanakh, que para nós é o Antigo Testamento, mas os judeus era a Tanakh, e ele então deram para ele o livro na parte referente ao profeta Oséias. Ele abre o livro e ele lê então que para nós está no livro de Isaías capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa palavra originalmente ela se encaixava, por isso que Cristo, a palavra Cristo, ela vem do hebraico Messias e significa, Cristo vem do grego, mas a palavra Messias vem do hebraico e significa ungido, o ungido do Senhor. A unção do Espírito Santo estava sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, porque esta mesma unção que estava sobre ele, está sobre a sua igreja nos dias de hoje, porque o Senhor Jesus Cristo, ele enviou o Espírito Santo a nós. E nós temos o Espírito Santo como capacitação do poder de Deus para as nossas vidas. Eu estive ali, meus irmãos, meditando, preparando esta mensagem, e aí uma coisa muito importante, muito interessante, aqui trazer como informação e observação, é que Lucas que foi o escritor do Evangelho, o Evangelho que traz o seu nome, Lucas, e o livro de Atos, ele é um autor que ele faz muita referência à ação do Espírito Santo. Dos 4 evangelhos é ele que mais destaca a pessoa do Espírito Santo. E eu quero trazer aqui alguns versículos que provam esta verdade. Primeiro ele vai fazer referência ali a João Batista, quando já no ventre da sua mãe diz que ele já era cheio do Espírito Santo.
Depois, fazendo referência a Simeão, aquele homem, aquele ancião que pega Jesus Cristo bebê no colo, né? Diz a palavra lá em Lucas 2,25 que o Espírito Santo estava sobre ele. Agora, em especial, a pessoa de Jesus, lá no capítulo 3, versículo 22, diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. No capítulo 4 diz que ele saiu das águas cheio do Espírito Santo e foi para o deserto. Quando ele regressou do deserto e foi para a Galileia, o capítulo 4, versículo 14 diz que ele foi no poder do Espírito Santo. Lá no capítulo 4 e 18, que é o texto que nós lemos, na sinagoga de Nazaré, ele lê a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. No capítulo 5, versículo 17, ele diz que o Espírito Santo estava sobre ele para curar. E no capítulo 6 e 19, ele diz a palavra que as pessoas procuravam tocar no Senhor Jesus, porque dele saía poder e ele curava todos. O Espírito Santo como alguém indispensável no ministério de Jesus, o Filho de Deus que foi ungido, capacitado pelo poder de Deus, amém? Então não é de se estranhar quando a gente entra para o livro de Atos, que também foi escrito pelo apóstolo por Lucas, e Lucas vai ser o único a fazer referência a uma ordem que Jesus Cristo deu àqueles discípulos no dia da sua ascensão. Ele diz: olha, voltem em Jerusalém, lá permaneçam, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo e de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí, quando a gente vai para o livro de Atos, meus irmãos, a gente percebe que o livro de Atos é um livro dinâmico, era uma igreja dinâmica, e aquele dinamismo daquela igreja estava embasado na ação que o Espírito Santo tinha na vida daqueles homens, daquela igreja, gente simples, gente que muitas vezes não tinha os recursos que nós temos, mas de repente aquela igreja impactou Jerusalém, impactou a Judéia, impactou Samaria, impactou o mundo daquela época. E alguns até dizem que o nome do livro de Atos não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo. E glórias a Deus por isso, amém, meus irmãos? Então, assim como o Senhor Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder, assim devemos ser nós, se nós queremos ser abençoadores. Sabem por quê, meus irmãos? E aí nós podemos recorrer a um texto que está lá no Antigo Testamento, quando Deus diz através do profeta Zacarias: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Amém? É pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter os melhores recursos, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter tudo que este mundo possa nos dar como capacitação. Se nós não tivermos o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá desta unção, que nos dá deste poder, desta autoridade, nós não vamos conseguir ir muito longe, meus irmãos. Então, se a igreja do Senhor ela quer ser abençoadora, ela precisa cada vez mais do Espírito Santo. E é interessante porque o Espírito Santo ele nos é dado uma primeira vez, quando nós ali entregamos a nossa vida a Cristo, e nós entendemos pela palavra de Deus, que o Espírito Santo ele já habita em nós, porque como disse o apóstolo Paulo, ninguém diz Senhor, Senhor, senão pelo Espírito. Nós fomos selados para a salvação. Mas há uma segunda ação do Espírito Santo, que é aquela ação de capacitação. É por isso que a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. Em outro momento Paulo diz: não extingais o Espírito Santo, porque há dois caminhos as quais nós podemos decidir. Por um lado, eu posso me omitir e apagar a chama do Espírito Santo na minha vida, mas também por um outro lado eu posso me encher cada vez mais, porque essa palavra, embora traduzida para nós, está ali como que uma ordem: enchei-vos, diz que no original está no gerúndio, enchendo-vos do Espírito Santo, ou seja, é uma ação contínua, constante, todos os dias, buscando a presença de Deus, conforme diz o próprio apóstolo Paulo, cantando salmos e hinos de louvor. E eu quero ler essa passagem. Ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente está cantando, quando a gente está louvando, quando a gente está ali cantando, entoando salmos de adoração a Deus, quando a gente está orando, quando a gente está buscando a palavra de Deus, quando a gente vive em comunhão com Deus, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Amém? E esse Espírito nos dá capacidade para sermos abençoadores. Mas talvez nessa noite você ainda não viveu desta experiência de ser cheio do Espírito Santo, ou então nessa noite você chegou aqui necessitado de uma intervenção de Cristo sobre sua vida. O Senhor Deus, Ele quer sobre sua vida realizar milagre, seja o que for, naquilo que você tem colocado diante dEle como necessidade. A segunda característica neste caminho é que nós precisamos ter Deus conosco. Nas palavras que Pedro ali pregou no capítulo 10, 38 de Atos, ele vai dizer, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Talvez essa palavra Deus era com ele é equivalente ou é apenas uma repetição do que ele já falou no início do versículo. A unção do Espírito Santo dava ao Senhor Jesus Cristo a companhia do Pai juntamente com ele. Amém? Mas eu procurei trazer numa compreensão um pouquinho diferente. É como se entendêssemos que no primeiro é uma ideia de capacitação, ou seja, a unção do Espírito Santo é uma capacitação, e o segundo, quando diz porque Deus era com ele, é como se Pedro dissesse que Deus estava na companhia do seu Filho Jesus Cristo. E nós como igreja precisamos trabalhar na certeza de que Deus está conosco, porque como é ruim, meus irmãos, quando a gente trabalha e a gente não tem a certeza se Deus está conosco. Eu não sei se você já viveu esta experiência, mas é ruim. E aí você parece que está orando e parece que é tudo muito vazio, e às vezes dá uma sensação de que parece que Deus está distante, está longe. Não, meus irmãos, nós precisamos ter Deus conosco. Amém? A igreja, para ser uma abençoadora, assim como foi o Senhor Jesus, ela precisa ter a companhia de Deus. É interessante porque há uma passagem no Antigo Testamento, está lá em Êxodo 33, 15 e 16. Deus em um dado momento disse para Moisés: eu não subirei com vocês, um anjo vai subir com vocês. E Deus ia prover de sinais, milagres, mas Deus disse: eu não vou mais subir com vocês, quem vai conduzir vocês agora vai ser um anjo. E aí Moisés disse para Deus: se o Senhor não for comigo, eu não subirei. Ou seja, Moisés disse: Senhor, eu não quero anjo, eu quero a tua presença, eu quero você comigo. Porque quando Deus está conosco, nós fazemos toda a diferença, faz toda a diferença. Amém? Glória a Deus por isso. E eu procurei expressões semelhantes na palavra de Deus, e achei algumas, como por exemplo, referente a José, quando Estevão está pregando ali para as autoridades em Jerusalém, e ele vai fazer referência a José, o José do Egito, não o José, o pai de Jesus na terra, mas o José lá, o filho de Jacó. E ele diz lá em Atos 7, 9, que a despeito de José ter passado por todas aquelas adversidades, nada foi contra ele, porque Deus era com José. Deus era com José. A palavra diz, segundo Samuel 5:10, que Deus era com Davi. E lá no livro de 2 Crônicas 15, 9 diz que Deus era com o rei Asa, ao ponto de naquele tempo Israel estar dividido, mas muitas tribos do norte vinham até Jerusalém porque viam que Deus estava com o rei Asa. E como é bom, meus irmãos, quando as pessoas olham para nós e elas dizem: eu percebo Deus na tua vida, eu percebo que Deus está contigo. E nós precisamos, meus irmãos, dizer isso, comunicar isso com a nossa vida. Nós precisamos testemunhar isso com a nossa vida, ao ponto de as pessoas dizerem: eu sinto que Deus está contigo, eu sinto que Deus está com a igreja de vocês. Para que nós sejamos pessoas abençoadoras, Deus precisa estar conosco.
Amém? E para terminar, meus irmãos, para que sejamos abençoar como Jesus Cristo abençoava, a terceira característica desse caminho é que nós precisamos abençoar aqueles que de fato precisam. Porque, voltando para a passagem de Lucas 4,18, Jesus, ao ler o texto que é referente a Isaías 61:1, ali são mencionadas pessoas como pobres, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vidas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, pobre, cativo, cego, oprimido. Nas palavras do profeta Isaías, ele ainda menciona os que choram, os que estão de luto e os que estão de espírito angustiado. Deus, ele nos capacita com sua unção. Deus, ele está conosco para que nós possamos ir de encontro justamente a estas pessoas. Pessoas cativas, cegas, oprimidas, pessoas que choram, pessoas que estão de luto, pessoas que estão angustiadas. Amém? Amém. E a ação do Senhor Jesus Cristo, ela se manifestou de duas formas. É aquilo que hoje é denominado na palavra holística, o todo. Jesus não atuou apenas em uma área na vida da pessoa ou na vida das pessoas. Jesus contemplou toda a necessidade. E aí, voltando às palavras de Pedro, ele vai usar de uma expressão dizendo assim, né? Ele ia por toda parte fazendo bem, ia curando a todos os oprimidos do diabo. Ou seja, a ação de Jesus Cristo foi abrangente, porque ele ia por toda parte e ele contemplou a todos. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus, ele não fez escolha de pessoas. Ele não disse que você pode, você não pode, mas ele estava sempre à disposição daqueles que vinham de encontro, pedindo socorro para ele. E a igreja do Senhor, ela precisa exercer esse papel abrangente, ir por todos os lugares. Não restringe a atuação, se disponha, se coloca, diga para Deus: Senhor, me envie para onde quer que o Senhor quer me enviar. Eu quero, meu Deus, ser uma bênção daqueles que estão ao meu entorno, mas eu quero ser uma bênção talvez para as pessoas que estão até mesmo longe da minha presença. Nós precisamos ir de encontro, porque muitas vezes eles não vêm até nós, mas a igreja vai de encontro a eles. Amém? Amém. E a todos, sem acepção. Jesus não fazia de fato acepção, e nós podemos perceber que Jesus, referente a todos os lugares, em todas as partes, nós percebemos registros de Jesus atuando na Judéia, na Samaria, em Gadara, até mesmo em regiões onde não eram territórios judeus, como em Sidom. Jesus abençoava leprosos, inclusive ele tocava nos leprosos, ele abençoava homens, mulheres, abençoava crianças, samaritanos, ricos, judeus, romanos, enfim, Jesus Cristo contemplava todas as pessoas. E a igreja de Jesus Cristo precisa fazer isto, para que nós sejamos abençoadores, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus, por esta palavra. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens que tem tratado de um assunto que é extremamente importante para nós, igreja do Senhor. Nós somos convocados por Cristo a sermos abençoadores, e a gente tem falado que nós podemos abençoar das mais diferentes formas. Uma coisa é certa, todos nós temos as nossas capacidades que Deus nos concedeu, e a partir delas nós podemos ser abençoadores de outras pessoas, dos nossos irmãos e também daqueles que estão lá fora necessitados de fato, da bênção de Deus, necessitados de uma intervenção de Deus sobre sua vida. Há quantas pessoas ali desesperadas, necessitadas, vidas afligidas, famílias muitas vezes desestruturadas, destruídas,
e Deus, Ele nos convoca, Ele nos leva a irmos de encontro a estas pessoas, para que de uma ou outra forma possamos ali, sendo